Glória a Deus. A graça e a paz, irmãos. Louvado seja Deus. Fala para os irmãos que estão ao seu lado. Que bom que você veio. Você olha hoje o rosto do irmão veio. Olha o rosto do irmão veio. Glória a Deus. Para mim é um privilégio e também uma responsabilidade estar falando aos irmãos nesta noite. Tudo isso que o pastor Rai disse é bem verdade e a gente vem trabalhando para o Senhor já tem alguns anos, né? Mas louvado seja Deus que o Senhor Ele tem nos dado graça, Ele tem nos fortalecido. Quero parabenizar os irmãos também que irão se formar esse ano. Eu confesso, pastor Rai, que irmãos, nos últimos 6 meses para mim, seminário teológico e teologia, foram os mais difíceis. Mas dentro daquela casa, nós tínhamos alguns irmãos assim, usados por Deus mesmos, e eles falaram assim, não para não, porque eu pensei em parar no último semestre. Mas por causa de algumas dificuldades também. Mas os irmãos assim me impulsionaram, e graças a Deus a gente concluiu. E no dia da formatura, quando eu fui pegar os convites dentro da minha pasta, que eu usava no sábado, quando eu comecei a mexer naquela pasta, o pastor Sebastião, as lágrimas começaram a correr de verdade. De saudades, a saudade que eu senti, eu falo, poxa vida, o ano que vem eu não vou poder estar lá. Porque o seminário teológico, tanto aqui como lá, qualquer seminário sério que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, você tem o desejo de estar lá. Não foi nenhuma nem 2 vezes em que eu cheguei no seminário teológico na Barra Funda. Pode ser que tenha acontecido aqui com você também, e você chegar meio que com alguns problemas no início das aulas, quando os irmãos fazem uma oração. Isso aconteceu comigo mais uma vez com o pastor Sérgio Mascarenhas, nosso professor de Unilex, está lá, e ele saiu pela sala, pastor Raimundo, e pôs as mãos em cada um. E aquilo para mim foi um diferencial naquele dia. E isso para mim é inesquecível, porque eu estava vivendo um momento muito difícil naquele dia. Uma complicação, um desânimo, não lembro qual era a situação, mas eu lembro que eu fui meio para desistir, mas aquela oração me reanimou, me dignificou, né? E graças a Deus, no final do ano passado, nós conseguimos concluir, né? Participando da formatura, que foi muito bonito também na igreja do pastor Marco, também foi professor nosso, e claro, tive o privilégio de ter o pastor Raimundo, né, como meu professor também, e ele me ajudou em muitas coisas que talvez ninguém saiba, não é? Ele tem me auxiliado também em várias coisas. E assim eu louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui nessa noite, né, e dizer aos irmãos que, embora venham as lutas, continuem firmes, porque o Senhor será glorificado através da sua vida. Amém, irmãos? Eu quero ler com os irmãos um texto muito clássico, não é, da palavra de Deus, para eu tentar falar alguma coisinha aqui nesta noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, são apenas 16 versículos, e eu resolvi que eu quero ler esse capítulo inteiro. Bem, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu particularmente, eu me identifico muito com esse texto. Talvez durante essa minha reflexão eu venha comentar o porquê. Amém? Vocês acharam? Amém? Então, eu quero ler, e o texto começa assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentados com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido.
mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça por mais instantes. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é viva e que é eficaz. Senhor, fala conosco nessa meditação para o louvor da tua glória. Amém, irmãos? Que texto maravilhoso é que nós lemos aqui. Amados, diante dessa onda, desse evangelicalismo dos tempos modernos, nós temos que ser verdadeiramente referenciais, mas não referenciais apenas de uma grife evangélica barata, mas de uma doutrina bíblica e eficaz. Existe uma frase emblemática de D.L. Moody, que diz assim, você já deve ter visto, ouvido, ou já deve até ter citado: de 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. De 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão os cristãos. Como a essa altura os irmãos já sabem, nós sabemos que Timóteo ele era um jovem pastor incumbido, não é? Esteve à frente de uma igreja, uma igreja muito importante, a igreja de Éfeso, como os irmãos sabem. E a gente lê nesse texto, em toda essa carta, desde o primeiro capítulo, Paulo ele dando os conselhos, não é? Paulo falando ao seu filho na fé. Paulo era então um pai espiritual, o pai na fé de Timóteo. E Paulo então, ele escreve a Timóteo para encorajá-lo, para instruí-lo a respeito de vários assuntos concernentes à igreja. E no texto que nós lemos, a partir do verso 1, Paulo está exortando então Timóteo a ser fiel, a ser diligente no ministério que fora confiado à igreja de Éfeso. Paulo ele está dando vários conselhos, como por exemplo, nós lemos, olha, rejeita as fábulas, exercita-te na piedade, torna-te padrão, torna-te modelo para as pessoas. Modelo em quê? Na palavra, modelo no procedimento, modelo no amor, modelo na fé, modelo na pureza e por aí vai. E no final deste capítulo, é o que me chama bastante atenção, Paulo, ele fala a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e tem cuidado da doutrina. Queridos, nós não poderíamos começar a falar de um ministério ou de uma igreja saudável sem deixar de citar pelo menos 3 vilões da pós-modernidade que tentam ruir, eu digo tentam ruir a base da igreja, porque a igreja ela está fundada sobre Cristo, então é impossível, não é que a igreja seja destruída. A própria Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então eu quero citar nessa breve meditação o primeiro vilão da pós-modernidade. É o pluralismo, ou seja, não há uma verdade absoluta, mas uma pluralidade de verdades.
Na cosmovisão de muitas pessoas, ou na visão de muitas pessoas dessa sociedade moderna, cada um cria a sua própria verdade. Cada cabeça uma sentença. E isso nos leva, então, ao segundo vilão, ao inclusivismo, ou seja, todas as ideias, elas são aceitas. É quase como o ecumenismo, né, da Igreja Católica. Você pode trazer o seu santinho, você pode vir aqui ajudar a lavar a escada, desde que, né, a Igreja Romana seja a mãe de todos. E isso vai nos levar, então, a um termo muito conhecido nos dias de hoje, que é o relativismo. Ou seja, cada um ele tem uma ideia, cada um tem um ponto de vista, aquilo que você acha correto, eu posso achar errado, aquilo que você acha moralmente correto, eu posso achar não moralmente correto, mas o grande problema é que isto também impactou as igrejas, muitas igrejas, pois alguns teólogos, infelizmente, eles começaram também a relativizar a Bíblia, e nasce então o que nós conhecemos do liberalismo teológico, que em outras palavras diz que a Bíblia não pode ser identificada como a palavra de Deus, absoluta, infalível, inerrante para todas as épocas e povos. Essa é a ideia dos liberais. Porém, a Bíblia, ela ainda continua e continuará sendo verdadeira em tudo o que ela afirma. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Amados, nós precisamos olhar para essa situação e andar na contramão, né? A Bíblia continua sendo eficaz no seu propósito de anunciar a salvação a todos os homens e, por que não dizer também, a condenação eterna. Paulo, ele está dizendo: Timóteo, ensina, exorta, use a verdadeira doutrina, seja padrão, seja o modelo para as pessoas que te cercam. Nós temos que orar a Deus, que nós peçamos ao Espírito Santo que em todo tempo Ele nos dê discernimento. Amém? Os irmãos estão entendendo até aí? E de onde vêm as doutrinas ou teologias não bíblicas? O pastor Raimundo já citou aqui, 2 Coríntios 2,17, essa doutrina vem daqueles que mercadejam a palavra de Deus. O texto diz assim em 2 Coríntios 2,17, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Há em nossos dias o comércio do sagrado, a lei da procura, a lei da oferta. Aqui nós temos bênção, aqui nós temos curas, em outro lugar nós temos a prosperidade, nós somos isso, nós somos aquilo. Contam as pessoas, contam as multidões como se fosse cabeça de gado. Tem um pastor amigo meu, que eu tive conversando com ele não tem muito tempo, e ele passou lá na oficina, e ele falou assim: Ricardo, eu acredito que até novembro eu vou fechar o ministério. Eu falei: o que é isso, pastor? Por quê? Ele falou: olha, verdadeiramente, quando a gente estuda um pouco a palavra de Deus, e que a gente começa a pregar a verdade, as pessoas não aceitam. A grande dificuldade, talvez o nosso grande desafio é continuar pregando a Bíblia como ela é, igual o irmão Sebastião disse aqui, o pastor Sebastião disse aqui. Talvez a grande dificuldade, né, é pregar a palavra como ela é, tem se tornado difícil para aqueles que estão querendo pegar a doutrina de verdade. Ele falou: Ricardo, eu tinha 100 membros na igreja, hoje eu estou com 25. Simplesmente pelo fato dele estar pregando, porque na verdade as pessoas, elas têm entrado por nossas portas a fim apenas de resolver os seus problemas financeiros, os seus problemas emocionais, os seus problemas conjugais. As pessoas entram pensando nos seus problemas materiais, mas elas não querem cuidar do pecado, elas não querem abandonar o pecado, e pregar a palavra de Deus como ela é, não tem como ajustar a Bíblia a minha vontade, ou eu me ajusto à palavra de Deus, ou as pessoas se ajustam à palavra de Deus, senão estará perdendo tempo. De onde vêm as doutrinas ou teologias não bíblicas? 2 Pedro 3, 14 a 16, daqueles que torcem a palavra de Deus. Eu quero ler para os irmãos, não precisa abrir. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis,
Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Nós temos vivido o tempo da exegese, não da exegese, sim da exegese. Não se busca arrancar do texto, não se procura extrair do texto o que o texto está querendo dizer, pelo contrário. Muitas pregações hoje em dia, a pessoa ela acaba inserindo no texto, isso é exegese, as suas ideias, e acabam então torcendo não só o texto, mas também tem torcido a mente do seu ouvinte. Amados, eu tenho recebido em nossa igreja alguns visitantes, e em conversar algumas coisas, o pastor falou para a gente falar um pouco da experiência do ministério, a gente vê que as pessoas não entenderam ainda na realidade o que é o evangelho, elas não entenderam ainda o que é se arrepender, o que é se converter. Pessoas que chegam nas nossas igrejas com vários problemas e para piorar, mas o pastor ABC disse que era assim, 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 mas eu digo que não é assim, assim, assim. Este é o grande problema, é as pessoas pregarem as suas ideias, inserirem as suas ideias no texto para agradar os ouvidos, para agradar as multidões. Da onde vêm as doutrinas ou teologias não bíblicas? Daqueles que falam e não praticam. Mateus 23, 24 está escrito assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Nós vivemos o tempo das boas oratórias. Vivemos o tempo da eloquência. Acho que se George Whitefield, se Spurgeon, Moody, Jonathan Edwards e alguns outros estivessem na nossa, eles ficariam espantados com a persuasão, com a oratória, com a entonação de voz, com os fundos musicais, eles ficariam perplexos. Irmãos, tudo isso é muito bom. Nós aprendemos a hermenêutica, nós aprendemos a homilética, nós temos hoje como aprender as línguas originais, o hebraico, o grego, o aramaico, mas, amados, não é pela quantidade de sermões que nós iremos pregar que nós seremos conhecidos. Nós seremos conhecidos se nós praticarmos aquilo que nós estaremos pregando. Esse é o grande diferencial. E aí eu coloquei aqui na minha folhinha, exemplo pastor Elcio Saderberg. É um exemplo para mim de uma pessoa que às vezes prega sem abrir a boca. Eu louvado seja Deus e aqueles que tiveram o privilégio, a oportunidade de tê-lo ao lado dele, estar ao lado dele durante um tempo. Irmãos, é surpreendente como a vida do pastor Elcio, do pastor anterior a mim ali na igreja, que é hoje ele me liga e fala assim: ô meu pastor, como é que você está? Irmãos, para mim isso é algo, não é assim espantoso, mas eu já li alguns livros, eu falo para minha esposa isso, falo, olha, parece que alguém está escrevendo a vida do pastor Elcio, de tanto que eu encontro em livros de aconselhamento pastoral, em livros de teologia, eu falo, mas esse é o meu pastor, ele está escrevendo do meu pastor. Eu já tive muitas experiências com o pastor Elcio, assim, eu louvo a Deus, não é pela pessoa dele, mas ele é a pessoa que apenas não prega, mas que primeiro está preocupado em praticar o que prega. Irmãos, que nós tenhamos isso
em nosso coração. Agora que nós conhecemos um pouco mais das Escrituras, agora que nós podemos nos aprofundar um pouco mais nas Escrituras, agora que você, que eu, que nós sabemos interpretar um pouco mais as Escrituras, que nós tenhamos isso em nossa consciência, sempre nos alertando, precisamos praticar aquilo que nós desejamos pregar, precisamos praticar aquilo que o Espírito Santo tem colocado no nosso esboço, nós precisamos praticar mais aquilo que nós estamos pregando. E olha, isso será um diferencial muito grande na sua vida ministerial, seja você um líder de jovem, líder de louvor, seja um pastor no futuro, seja um conselheiro no seu lar, seja um crente no bairro, quando nós praticamos o que nós lemos, o que nós praticamos, aquilo que nós pregamos, nós somos bem mais conhecidos. Nós temos um missionário na Bahia, está lá há 13 anos, e por onde eu andei com aquele homem, todos falavam assim: esse aqui é crente, esse aqui ele pratica o que prega. Irmãos, que orgulho é você estar do lado de uma pessoa dessa. E nós temos que cuidar disso, nós temos que cuidar dessas coisas. De onde vêm as doutrinas ou teologias não bíblicas? Daqueles que ouvem e não praticam. Tiago 1, 23, 25 vai dizer: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se não nos preocuparmos em ouvir, como nós iremos transmitir? Que som sairá do instrumento do atalaia? Eu gosto sempre de lembrar que eu, desde criança, eu sempre fui um aficionado por instrumento de sopro. Eu tocava gaita, eu tocava flauta, eu sempre trabalhei, sempre gostei de instrumento de sopro. E eu tive o privilégio de tocar em 2 fanfarras dessa cidade. Os 2 professores chamavam Roberto, mas o segundo professor da igreja, da escola ali do Edir do Couto Rosa, eram muitas cornetas, corneta face e mi, mas no meio daquele monte de corneta ele conseguia ouvir quem é que estava desentoado, pastor Raimundo. Aquele que ouve e não pratica, ele está desafinado com a vontade de Deus. Nós temos que cuidar disso. Então Paulo, ele está ali dando vários conselhos ao seu filho na fé, Timóteo. Vários conselhos a esse pastor ainda inexperiente, esse pastor que estava começando a conduzir uma igreja que refletiu muito naquela época. Irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Não é diferente nos dias de hoje. As ondas, eu não sei se isso aqui que Paulo está escrevendo, se era um problema da pós-modernidade daquela época, se era um problema, algumas coisas novas que vinham surgindo naquela época, mas nós que somos chamados a estudar a palavra de Deus, nós que estamos estudando, que estamos falando das coisas de Deus, nós temos que estar ligados nessas coisas, preocupados com essas coisas, porque quando Paulo, ele chega no final desse capítulo, e ele fala: olha, Timóteo, cuida de ti mesmo, e cuida da doutrina. Eu fico pensando, e lendo essa carta, todos os capítulos dela, eu fico pensando se Paulo, ele está mais preocupado com Timóteo, se está preocupado com a doutrina de que Timóteo iria pregar. E eu olho para esse texto, e a gente consegue entender que Paulo está preocupado com que Timóteo pregue aquilo do que ele foi ensinado. Irmãos, nós temos que nos preocupar em pregar a verdadeira doutrina, a doutrina bíblica, a teologia bíblica, para que as pessoas sejam elucidadas, esclarecidas, de que eles estão andando por um caminho errado. O grande desafio meu e teu, o grande desafio do cristão que vive nessa pós-modernidade, é pregar a verdade onde ninguém quer ouvir a verdade, é pregar a verdade no mundo que relativiza aquilo que é e aquilo que não é, aquilo que pode e aquilo que não pode. E as pessoas pinçam textos da palavra de Deus para que se encaixe na sua vida, sendo que não é assim, que o Evangelho nos ensina. Então, nós,
como pregadores da palavra de Deus, nós que usamos, nós que temos sido vasos, instrumentos na palavra de Deus, nós temos que nos preocupar em pregar a doutrina como ela é. Que conselhos maravilhosos a palavra de Deus nos dá. Que conselhos o apóstolo Paulo dá ao seu filho na fé, Timóteo. Em tempos de pós-modernidade, como vivemos, nós podemos confiar na palavra de Deus como nosso referencial, como nosso norte e direção. A verdadeira doutrina bíblica, a palavra de Deus, deve ser amada, estudada, obedecida e, acima de tudo, anunciada pela igreja. Enquanto eu preparava esse singelo esboço, eu contei numa pilha de livros, em cima do meu criado mundo, 42 livros. Das 6 pilhas, numa pilha apenas, tinha 42 livros. Irmãos, ler livro é muito bom. Estudar, ler biografias, eu gosto, é muito bom. Mas nós não podemos pregar livros. Podemos até pregar livros, mas se ele passar pelo crivo da palavra de Deus. Leiam sermões, leiam biografias, leiam autobiografias. Eu gosto muito de ler. Há um pouco tempo atrás, eu li a biografia de Moody, e eu confesso para os irmãos que durante aquela leitura eu chorei várias vezes, porque era o homem que pregava a palavra de Deus, mas que vivia intensamente aquilo que pregava também. Queridos, eu estou ali na Igreja Batista Central de Poá, já tem algum tempo, e tudo isso que o pastor Rai disse é bem verdade. Mas, como eu disse no começo, o pastor Rai, ele me ajudou em alguns aspectos que ele não sabe. E ele disse uma vez para mim assim: irmão, nunca force uma porta. As portas vão se abrindo e você vai passando por elas. Mas se um dia alguma estiver fechada, irmã Cida, ele disse, não force a maçaneta. E a minha vida ministerial, ela foi assim. Por que eu me identifico com esse texto? Porque aos 13 anos de idade, num culto lá em casa, eu era uma criancinha ainda, um pré-adolescente. Deus levantou uma profeta e disse que eu seria pastor de igreja. Aos 13 anos de idade. Vocês creem em profecia ainda? Glória a Deus, né? Irmãos, passaram-se 33 anos. 33 anos. Pela misericórdia do Senhor, hoje eu sou pastor de uma igreja de 44 anos. Olhando naturalmente, pastor Rai, e eu já falei isso com ele várias vezes, ele falou, não era para ser eu, não pode ser eu, como pode ser que seja eu? A igreja tem 44 anos, existem membros muito mais antigos ali, mas Deus, ele foi direcionando as coisas. Houve um tempo que eu disse, pastor Elcio, eu não sei, pastor Elcio, nem por que eu voltei para o seminário teológico, porque eu fui convidado a assistir uma aula e acabei ficando, assim como eu levei 2 irmãos lá esses dias, também acabou ficando, para começar a estudar. Mas o pastor Elcio disse assim, eu sei e Deus sabe. Então muitos me antecederam, mas havia um plano de Deus para a minha vida. Mas queridos, o meu conselho é o mesmo que eu ouvi do pastor Rai. Nunca force nada. Deixa Deus conduzir a sua vida ministerial. Deixa Deus ir abrindo as portas. Eu digo para os irmãos, hoje com toda certeza, pelo esse pouco tempo de experiência que eu tenho, estar à frente de uma igreja. Se eu não fosse chamado, eu já não estaria lá. Então, tenha convicção do seu chamado. Seja para a liderança de jovens, ou qualquer outra liderança, seja para o ministério pastoral, mas a partir do momento que Deus confirmar isso no seu coração, que as evidências começarem a aparecer, volte para esse texto, e leia esse último versículo, cuida de ti mesmo, cuida da doutrina, porque o texto fala, olha, porque fazendo assim salvarás a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Essa é a preocupação do estudante de teologia. Esta é a preocupação daquele que está à frente do ministério, seja qual ele for. Essa deve ser a preocupação daquele que foi chamado
para cuidar das ovelhas do Senhor, é cuidar de si mesmo, para que ele possa cuidar das outras pessoas. Isso eu já aprendi também com o meu amado pastor Rai aqui. Irmãos, nós temos que aprender a esperar o tempo do Senhor, a seguir por este caminho, por esse viés, mas de olho na palavra de Deus. E assim, pregue a palavra de Deus, fale das coisas de Deus, assim como elas são. Eu conheço várias pessoas que se decepcionaram no Evangelho, porque a nuvem ficou e essa pessoa foi. E hoje elas estão frustradas, porque não era o momento, não era a ocasião. Então, que a palavra de Deus, ela seja no nosso cotidiano, não é? A nossa conselheira fiel, não é? E sendo a nossa conselheira fiel, nós poderemos ser também um bom conselheiro para as outras pessoas. Então, para terminar, eu quero repetir: leiam sermões, leiam livros, leiam a palavra, examinem a palavra, mas se debruce, não é, diante de Deus, e que o Espírito Santo esteja sempre nos conduzindo para que a gente pregue a Bíblia como ela é. Muitos têm se desviado desse caminho. Muitos têm tentado acomodar a palavra de Deus à sua vida. Muitos têm tentado acomodar o sermão, não é, aos ouvidos das pessoas. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Nesta noite eu gostaria que você ficasse com esta palavra. Você que está caminhando para o final deste curso, eu sei que você já ouviu muitas coisas, e você ouvirá muitas coisas, vocês lerão muitos artigos, você lerá muitas coisas, mas filtre pela doutrina verdadeira, filtre pela palavra de Deus, que Deus possa te usar nesse ministério para o qual Ele tem te chamado, que você seja um grande homem, uma grande mulher de Deus, que você seja uma coluna, não é, para estar ajudando o pastor Rai nesta obra aqui nesta casa, e em nome de Jesus, que você continue amando o seu pastor, esse que às vezes te dá um chamego, mas esse que às vezes também tem que dar uma puxadinha de orelha. Eu gostava muito de sair com o pastor Elcio, não é? E eu preparava o café dele nas reuniões da ABN. Algumas pessoas não entendiam isso, pastor, mas assim, era o carinho que eu tinha pelo pastor. Não é porque ele é velhinho, tem 84 anos, não, 85 já, mas assim, é porque eu gostava de servi-lo, eu gostava de servir o meu pastor, eu gostava de estar ali e auxiliando, né? Ele esteve aqui no final de semana passada, no nosso aniversário, e eu falei: pastor, vai ter uma fogueirinha aí. Ele falou assim: você me leva? Eu falei: pastor, estou passando aí. Então, naquilo que eu pude, eu sempre estive ali ao lado dele e o auxiliando. Irmãos, que você, seminarista, você que é membro desta casa, auxiliem o vosso pastor em tudo o que ele precisar, em oração, na obra, não é, nas dependências da igreja, aquilo que você puder fazer, faça para a glória do nome do Senhor Jesus, mas auxilie e seja um bom ouvinte. Na hora do sermão, seja um bom ouvinte, para que você seja um bom praticante, para que você possa passar isso que você está aprendendo para outras pessoas. Amados, eu tenho ouvido muitos absurdos, eu sei que os irmãos, como seminaristas, também devem estar ouvindo muitos absurdos. Depois, se você quiser, você apaga isso aí dessa filmagem, mas nós temos um canal lá por assinatura, daqueles baratinhos, um planinho mais barato que tem, e esses dias tem aqueles canais religiosos, e eu confesso para os irmãos que o programa da grande religião estava mais bíblico do que os das outras igrejas evangélicas. Havia mais Bíblia no programa da grande religião do que no programa das outras redes evangélicas. Eu fiquei perplexo com aquilo. Eu falei: meu Deus do céu, onde é que a gente vai chegar? Então, é assim, nós temos que filtrar, nós temos que orar para que verdadeiramente, como nós já oramos aqui hoje, aconteça um verdadeiro avivamento a partir da palavra em nossa nação, porque muitos têm sido ludibriados, não é, por uma mensagem que ela
só alcança o desejo do coração, mas ela não penetra na alma, ela não transforma, a mensagem não é uma mensagem transformadora, não é? Mas graças a Deus que nós somos batistas, que nós temos o nosso seminário, nós temos a nossa extensão, e nós temos ensinado, não é, a Bíblia como ela é. Amém, irmãos? Gostaria que você ficasse com essa palavra, e que Deus continue abençoando a vida de cada um. É natural, às vezes, no meio do caminho, né, os joelhos ficarem meio trôpegos, mas eu sei que vocês vão conseguir, vão até o final, que isso, irmãos, é um divisor de águas, a vida antes do seminário e depois do seminário teológico. Eu confesso aos irmãos que eu sinto saudade, se Deus assim permitir, eu quero terminar o meu curso, fazer o bacharel lá, é mais um ano agora, mas assim eu sinto muita saudade, não é? Das mensagens entre as aulas, do companheirismo dos irmãos, daquelas discussões, aquelas brincadeiras, eu sinto muita falta disso, mas o que mais me alegra é poder saber que eu estive no seminário teológico de uma denominação que leva a palavra a sério. Nós fomos conhecidos outrora como os homens Bíblia, não é isso? Lá atrás nós fomos conhecidos como os homens Bíblias, e eu descobri esses dias que até o Alcorão fala do povo do livro. Tem um texto, parece que é a 5ª surata, o verso 77, estão falando do povo do livro, e esse povo do livro são os que estudam a palavra de Deus. É super interessante isso, que até o Alcorão cita aqueles que estudam a palavra de Deus. Isso é tremendo. Irmãos, fiquemos com a palavra, não é? Sola Escritura, amém? Deus abençoe a todos, eu quero agradecer essa oportunidade que o Senhor me deu, que o pastor Rai me deu, não é? E mais uma vez, continuem firmes, não é? Cheguem ao final, concluam o seu curso e depois deixa Deus te usar para a glória do nome dele. Fico feliz de ver a irmã Cida aqui, não é? Nós nos encontramos muitas vezes no seminário teológico, depois nós pegamos muitas caronas junto, não é? E o gostoso lá do seminário, quando a gente voltava com o pastor Raio, com o pastor Zezinho, que a gente continuava na aula, né, Mancida? Sempre tinha algum assunto e a gente vinha conversando. Era bom que ali não era cobrado, né? Era de graça, não é? Então, era gostoso que a gente vinha conversando sobre muitos assuntos, né? Eu louvo a Deus saber que a irmã agora, né, também está ministrando aula aqui, né, com toda a dificuldade, né, irmã? Né, que a gente sabe do problema da enxaqueca, mas Deus está cuidando também, mas assim, é assim mesmo, irmãos, é nos esforçar, não é? Às vezes é esmurrar a carne, não é? É levantar e vamos fazer, porque o nome do Senhor será glorificado. Amém? Eu agradeço a oportunidade e que Deus continue abençoando a vida de cada irmão, a vida do pastor dessa igreja, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Rai. Amém? Sim, fiquem à vontade aí. Se vocês quiserem perguntar, como é que eu posso? Bom, vocês façam as perguntas. Eu tenho muitas experiências, assim, a respeito do meu ministério. Não muitas, algumas experiências. Mas pode ser que isso seja um pouco empírico, né? Não é uma coisa que vai ser doutrina, não significa que vai acontecer com você. Mas eu só quero contar algo rapidinho, pastor, antes da primeira pergunta. Eu saí do Evangelho aos 16 anos. Eu tocava saxofone na igreja Brasil para Cristo, e aí era uma igreja ali na Prudente de Moraes, aqui em Ferraz, aquela rua que sobe para o Hospital Regional, e eu ajudei a demolir o pequeno templo, porque ali seria construído o templo que está construído hoje. Meu pai não é cristão até hoje, um homem duro de coração, italianão, e minha mãe cristã. Mas nós não tínhamos igreja perto para congregar. Era só lá na Vila Santo Antônio, não tinha como. Bom, resumo da ópera foi quando eu entrei para trabalhar com oficina mecânica também, eu sou mecânico. Então eu entrei em oficina mecânica, o negócio desvirtuou, irmão, e aí já era. 20 anos fora do Evangelho, aí não me orgulho de falar nada, nem vou falar nada daquilo que eu fiz, mas eu fiquei 20 anos fora do Evangelho. Mas quando eu voltei para o Evangelho, eu não quis mais saber de música, eu comecei a ler Bíblia. E eu gostava de ler Bíblia, eu comecei a ler Bíblia, e um irmão, muito amigo meu, é pastor hoje também, ele me levou para o seminário teológico lá em Suzano, para assistir uma aula também. Ele falou, vamos lá, eu falei, vamos, e eu gostei. E ali, irmã Cida, eu comecei a estudar, fiquei 3 anos e meio fazendo licenciatura, lá chamavam licenciatura ali em Suzano,
Mas por causa dos meus jovens, depois desse tempo eu voltei para o Evangelho e tal, essa história toda, eu voltei para o Evangelho e eu cuidava do grupo de jovens na igreja. E aí o módulo iria repetir o módulo que eu estava fazendo. E aí, aos 3 anos e meio, então, eu abandonei o seminário teológico lá, faltando 6 meses para concluir licenciatura. Mas eu comecei a ler, eu peguei uma paixão por ler, e eu comecei a ler, eu não entendia por quê. Foi quando eu cheguei na Igreja Batista e o pastor Elcio, num determinado momento, ele me convidou para a vice-presidência da igreja. E foi quando eu falei, vou aceitar. E ele só me pediu 2 coisas: lealdade a Deus e lealdade a Ele. Ele me chamou numa cadeira, me sentou e falou assim: eu só quero te pedir 2 coisas. Primeiro, que você seja leal a Deus, e depois que você seja leal a mim. Eu falei, amém, pastor. Ele falou, vamos orar. Orou, e ali. Aí eu fiquei 6 anos na vice-presidência da igreja com ele ali. E aí, né, irmão, já passamos um monte de coisa de igreja, né? Mas louvado seja Deus. Então, eu não entendo até hoje como que um rapaz que ficou 20 anos fora do evangelho volta para a igreja e daqui a pouco, para mim é daqui a pouco porque o tempo passa muito rápido. Vocês começaram ontem o seminário, já estão terminando. Se bobear, vocês lembram da primeira aula. Como é que hoje eu sou pastor de uma igreja? Para mim é pouco tempo, 12 anos. Mais ou menos isso, né, vida? Que eu voltei para o evangelho. Não, que eu voltei para o evangelho. Então, assim, para mim é muito complexo isso. Mas tem uma receita aí. Eu disse a Deus um dia em oração. Deus ouve as nossas orações, irmãos, e leva muito a sério. Eu falei, Deus, quando eu tiver que voltar para a tua casa, eu quero ser crente de verdade. E o dia que eu voltar, Senhor, reme o tempo que eu fiquei fora. Olha, eu acho que Deus falou, realmente, você está muito tempo fora. Lembra daquela profecia? Ele encurtou o tempo, irmão. Então hoje a gente está ali trabalhando, né, na igreja, servindo ao Senhor. Então assim, mas quando eu paro para pensar, às vezes a minha esposa fala assim, tem hora que eu não entendo o que aconteceu. Mas assim, é porque Deus leva a nossa oração a sério. Realmente faltam trabalhadores, né? A Bíblia fala, né? Então a gente ora e alguém orou. E eu perguntei uma vez para o pastor Elcio, por que eu? Ele falou assim, porque o Senhor me mostrou você. Você vai discutir? Amém? Amém, irmãos, fiquem à vontade. Sim, irmão. O irmão falou sobre a profecia aos 3 anos de idade. Sim. A minha pergunta sobre essa profecia é a seguinte: o senhor recebeu de bom agrado essa profecia, assustou, e para o ministério, até chegar no tempo, como o senhor falou, que o pastor vai não forçar as portas se abrem. A formação do senhor foi pensando nessa profecia? Não, de maneira alguma, porque eu acredito, aquilo que eu falei é muito empírico, pode ser uma resposta bem pessoal, mas assim, eu acho que ninguém quer ser pastor. A pessoa que entende o que é o ministério pastoral, ele não quer ser pastor. O peso, aí a responsabilidade, eu falo para o irmão, é assim, que eu tentei, não vou falar que eu fugi, não é isso, eu falei, Senhor, eis-me aqui, sabe aquele negócio que, eis-me aqui, é o que nós cantamos, me usa como farol, como ponte. Se você cantou, você acabou de falar que você quer, e Deus está levando a canção que você está cantando a sério também, não é apenas mais uma canção, é uma canção que você está falando, Senhor, me usa, é uma oração essa canção, não é isso, irmão Ricardo? É uma oração, me usa como farol, e eu me propus, me usa agora, se fosse para ser na música, se fosse para ser vice-presidente o resto da minha vida, líder de jovens, eu queria era servir a Deus. A profecia, irmão, respondendo, acho que agora a sua questão, foi um momento tão especial, que eu teria que contar uma outra história para chegar nesse momento da profecia, mas foi algo que a única coisa que eu lembro, olha, que se passaram 33 anos, a única coisa que eu lembro foi dessa profecia. E aí, eu acredito que Deus, ele fala conosco de várias formas. Ele fala conosco através de um profeta, como foi, fala conosco através da palavra, ele fala conosco através das evidências. Então, irmão, imagina que eu saía para fazer evangelismo na madrugada, sozinho, às vezes eu fazia um pão com frios lá em casa,
desejo de servir, fazia garrafas de café com leite, chocolate, eu falava para minha esposa, eu vou sair na madrugada, e eu ia alimentar essas pessoas que moram na rua, e as pessoas me chamavam de pastor de graça, eu entrava nas igrejas, pastor, não sei o que, pastor, eu estava numa vigília uma vez com 1.500 pessoas, o pastor saiu do púlpito e falou assim, Deus tem um ministério na sua vida, 1.500 pessoas, eu estava numa igreja grande, uma Assembleia de Deus em Mogi, e o pastor, é um negrão, acho que ainda deve ser um negrão daquela igreja grande que tem em Mogi, ele saiu do púlpito, acho que é pastor Gilberto, alguma coisa assim, não lembro, e ele veio, então assim, Deus ao longo disso foi confirmando a minha chamada, mas eu de verdade, irmão, eu ficava assim, deve ser coincidência, mas coincidência uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, aconteceu várias vezes, das pessoas falando, você é pastor, né? Chegava na minha oficina, você é pastor, né? Não, não sou, não é assim. Então, mas eu nunca usei disso para me promover. Pelo contrário, pastor Elcio está lá e eu atrás dele. Entendeu? Sempre, as pessoas me procuravam na igreja, o seu pastor é ele. O seu pastor é ele. Não, conversa com ele. O seu pastor é ele. Chegaram a profetizar até a morte do pastor Elcio, eu falei, meu misericórdia. Sério, irmãos, profetizar assim, aqueles irmãos, né, que às vezes não estão muito contentes e acaba falando um pouquinho a mais, né, mas assim, não, e uma vez numa reunião, tentaram me colocar ali em cima, eu falei, pode parar, eu falei isso nessa reunião, num parque, num dia de confraternização, quiseram, eu falei, não, pode parar, e aí eu exortei a irmã na frente dos irmãos, todinho, com amor, mas eu exortei, falei, não, está errado o que você está fazendo, o pastor de vocês é o pastor Elcio, eu sou apenas a pessoa que está aqui ajudando hoje e tal. Então, tomar cuidado com isso, entendeu? Tomar cuidado disso é muito importante. Um irmão falou para mim uma vez conversando assim, depois de um aconselhamento, um irmão que ele é muito conhecedor da palavra, ele falou assim, eu não quero ser pastor não, viu? Não estou a fim de ser pastor não. Eu falei assim, irmão, falar para você, eu também não queria não, mas não é porque a gente quer, porque Deus chama. E quando Deus chama, meu irmão, você não consegue negar. Você vai, mesmo que você sabe que você vai ter, não é, que se dedicar. Eu estou no meu trabalho secular e eu estou na obra. É difícil? É um pouco mais difícil? É difícil, mas Deus sustenta. Então, você vê esse sustento de Deus, então, as evidências, entendeu, mostram que havia realmente uma chamada de Deus. Deus tem cuidado. Amém? Oi, filho. Entendi. Olha, sim. Quando eu passei pelo exame teológico, o pastor Rai foi um dos meus examinadores, aquele dia eu estava mais tranquilo do que no dia da minha ordenação. Porque o dia da minha ordenação foi como se fosse o selo para tudo aquilo que eu havia feito antes. Então, você pensa em várias coisas, você fala, poxa vida, mas eu sou pastor, né? E aí é um pouco disso, é claro que é a responsabilidade de todo ministro, de todo crente, fazer tudo isso que Paulo está escrevendo a Timóteo, mas você ser o referencial nessa geração, você ser o modelo, o padrão, irmãos, isso pesa muito na realidade, porque nós esmurramos a nossa carne todo dia, e os irmãos que trabalham secularmente e que são pastores sabem do que eu estou dizendo, porque você lida com pessoas, é complicado, e isso ficava na minha mente, como é que eu vou administrar as duas coisas, não é? E eu acho que eu penso que houve esse momento, sim, houve esse momento em que eu falei assim, Deus, o Senhor, já falei isso a minha esposa, falei, irmão, será que Deus não errou? Será que não acertou o alvo errado? Mas as evidências, irmãos, é assim, e o amor que Deus coloca em nosso coração pelo rebanho, eu não sei o pastor Rai, mas no bom sentido, eu vou usar esse termo, acontece um ciúme no nosso coração pelas ovelhas,
e aquela coisa de cuidar, de você ficar assim, onde é que você vai, como é que você está. Então, acho que tudo isso é uma evidência do ministério, mas que dá mesmo um frio na barriga, dá um frio na barriga. Eu senti esse frio na barriga. Não porque eu não acreditasse nas evidências, nem na profecia. Não porque eu deixei de acreditar, porque as evidências mostravam, mas por causa da tamanha responsabilidade que dá um gelinho mesmo, você fala assim, mas será que? Não é? Há uma dúvida, não é? Houve uma dúvida? Ou falar para o irmão com sinceridade que houve. Eu acho que eu até conversei isso com o pastor Rai, né, no escritório dele, assim, essa coisa de, não é, poxa vida, mas por que eu e tal? Eu acho que ele deve ter me dito, porque tinha que ser você, não é? Então a gente fica com isso, com a evidência, porque o restante Deus vai cuidar. O pastor Elcio sempre disse algo, Jesus está cuidando. Nas situações difíceis que nós passamos juntos, ele sempre dizia, ó, Jesus está cuidando. Irmãos, o pastor, ele tem que ter isso, porque existem, e a gente aprende isso, é duro, às vezes você se sente impotente diante de tal situação. Então, o que você tem que fazer? É assim, Senhor, até aqui eu consegui, daqui para frente é o Senhor mesmo. Amém? Mais alguma questão? Pode fazer mais duas. No momento da ordenação, estava convicto? Sim, estava convicto. E eu também não dava para fugir, né? Mas assim, havia assim uma convicção. Eu falo porque, irmão, você começa a analisar todo o contexto para que culminasse naquilo, né? Para que culminasse naquilo. E assim, não tem como, porque é algo mais interior. Talvez a gente não consiga expressar isso com palavras, mas é algo que vai além daquilo que a gente consegue explicar. Eu falo para o irmão, de verdade, talvez pareça que eu esteja reclamando, não é isso. Mas assim, a vida ministerial, né, a vida ministerial, ela é uma vida mais solitária, ela é uma vida é mais ardoroso, parece. Não que seja pior, pastor, não é isso, mas quanto mais é dado, mais é cobrado, está escrito, né? Então, naquele momento, eu simplesmente me lancei nas mãos de Jesus. Falei, Senhor, se o Senhor permitiu que isso acontecesse aqui, porque, não é? Se não fosse para ser, não teria sido, pastor Rai. Mas naquele momento, falei, Senhor, agora a minha oração é a mesma. Eu estou aqui. O resto fica na tua responsabilidade. Eu estou aqui para te servir. O resto fica na tua responsabilidade. E é claro, irmãos, que existem momentos difíceis, né? Mas assim, Deus ele sempre tem nos dado sabedoria. E eu louvo a Deus também, né? Que Deus colocou alguns homens do meu lado que eu posso estar conversando e compartilhando de algumas coisas. E é isso que nos ajuda. Mas assim, houve sim a convicção, entendeu? Daquele momento era um momento único na minha vida, né? Aliás, foi o pastor que fez a minha oração de ordenação e agora é assim, é continuar aprendendo sempre, né? Nós somos eternos alunos, na verdade, né? Então, todo dia a gente aprende um pouco. Eu estou me aplicando agora, depois que eu terminei meu curso, eu estou me aplicando em leituras de livros de aconselhamento e psicologia pastoral. Estou me aplicando a leitura de aconselhamento. Eu fiz uma pilha lá, acho que eu devo ter lido uns 4, mas devo ter mais uns 14 para ler a respeito de aconselhamento pastoral. E olha que nos dias que nós vivemos, né, o pastor que dá aula aí de psicologia e teologia pastoral, a gente tem que se aprofundar mesmo nisso, porque existem muitos problemas, né? Sim, filho. Sim, o sistema batista é um sistema bem interessante, eu gosto demais do sistema batista, sistema teocrático e democrático. O sistema batista é assim, na verdade, é a igreja que vê o ministério no candidato, não é uma monarquia, né? Igual outros ministérios que a pessoa unge o filho ou unge não é assim. Então,
Se a igreja não reconhecesse o ministério pastoral em mim, eu não teria chegado nem no crivo, na verdade. Então, é a igreja que reconhece o ministério pastoral já em você. Aí, a partir disso, é que começam os trâmites, entendeu? Para a avaliação teológica, a avaliação, a sindicância. E, irmão, se houve alguém contra, ele não se manifestou, embora nós somos democráticos, né, pastor? Ele podia se manifestar. Eu não concordo. Mas, assim, é uma democracia, não é? E Deus é quem conduz todas as coisas. Eu, particularmente, não vejo assim uma oposição da parte de irmão algum. Se há, não é por parte do irmão. A gente está ali, é ovelha do nosso pasto, né? A gente tem que cuidar do nosso quintal, como eu aprendi, e então a gente vai administrando isso aí também. Agora, o recebimento assim dessa notícia, o Sistema Batista é assim. Então, não foi uma coisa. Na verdade, nós estamos ainda vivendo esse momento de transição, não é? Mas a partir do momento que você se mostra servo de verdade, irmãos, não tem como, não é? Eu falo para minha esposa, a gente não fala por orgulho, a gente não fala, mas assim, sabe quando o texto fala que é para a gente ser irrepreensível? É para ser repreensível mesmo, entendeu? Então, se a pessoa fala, mas você não evangeliza na madrugada. Eu cheguei na igreja e evangelizava na madrugada. Eu levava pão, eu levava sopa, eu levava roupa para as pessoas na madrugada. Você não tem, assim, porque naquilo que eu sempre pude, eu estive auxiliando todos os ministérios da igreja. Eu fui, como líder de jovens, eu falava, olha, o ministério de jovens não é um ministério de jovens isolado da igreja. Então, o que o nosso ministério vai fazer, as nossas programações, tem que ser abençoadora para toda a igreja. Então, eu sempre plantei essa ideia de unir, não é? E assim, é a minha característica, não é? E assim, então os irmãos foram se acostumando comigo. Depois eu dava uma aula na escola bíblica aqui, eu estava na escola bíblica ali, eu sempre falei um pouco de mim. Então não houve. Se houve ou se há, é assim. A gente tem que deixar os irmãos, né? A pessoa pode escolher não estar mais lá, ou não sei, mas não sei se houve uma oposição, não. Se houve, a gente vai orar por esse irmão. Por essa irmã, mas acredito que não houve uma oposição, não. Mais alguém? Eu estou falando de mim, né? Vocês estão perguntando, né? A respeito do... Pode, até a minha pode perguntar. Talvez a pergunta das mulheres seja para a esposa, né? Como é que é ser esposa de pastor? Ó. Irmãos, mas é assim, é gratificante, né? É ardoroso, mas é gratificante. E o Senhor tem nos ensinado de verdade. Mas assim, eu acho que, de verdade, que todo ministério, independente que ele seja pastoral, na área de ensino, né, na área de liderança, ele começa com servidão, não é? A questão é assim. Tem um livro do Charles Swindoll, eu aconselho os irmãos a ler. O nome do livro é uma pergunta. Eu, um servo? O nome do livro. Irmãos, leiam esse livro. Você se encontra naquele livro. Eu, um servo. Mas é uma pergunta, né? Acaba com uma exclamação. Eu, um servo, do Charles Swindoll. É um livro maravilhoso para você ler, né? Ele tem várias literaturas, eu gosto bastante daquilo que ele escreve. Então assim, você lê e você começa a aplicar aquelas coisas, e assim, irmãos, não tem nada mais gratificante que servir, não é? Jesus veio para servir, né? Ele não veio para ser servido. Quando você pega essa premissa, irmã Cida, então, independente da área que você irá atuar, sirva, mas sirva assim, sabe? Com amor, fazendo como sempre estivesse sendo feito para o Senhor mesmo. Irmãos, eu digo para os irmãos, eu conversava esses dias com um jovem, e posso concluir com isso agora, se os irmãos não tiverem mais pergunta, e pode ser um choque o que eu vou falar agora. Olha, ao longo
a época que eu mais conquistei coisas terrenas foi quando eu voltei para o Evangelho. Aí eu fiz seminário teológico, concluí. Eu comprei uma outra casa em Poá, não sei como. Não estou falando que a minha vida financeira deu um boom, não foi isso. A minha preocupação era fazer igual a Bíblia ensina. Você busca primeiro o reino e a justiça, e as minhas necessidades, da minha família, as demais coisas, Deus foi acrescentando. Eu tenho uma filha de 24 anos formada, que trabalha na área, não gastamos R$1 com ela, porque ela fez a faculdade pelo Enem, e assim. Então hoje, infelizmente ou não, parece que se perdeu esse equilíbrio. Então as pessoas estão buscando o estudo, depois é a pós-graduação, depois é o mestrado, é o doutorado, e acabam deixando a palavra, não a palavra, acaba deixando de servir, porque, e pelo contrário, pelo menos na minha vida, depois que eu me apliquei a orar, em vigília, a buscar, a evangelizar, as coisas foram sim acontecendo. Eu falo para os irmãos, e se eu for contar aqui, para falar, poxa, irmão, coisas incríveis aconteceram, as coisas foram acontecendo, simplesmente foram acontecendo. O carro que eu queria aconteceu, ter mais um imóvel aconteceu, mas nada aquela coisa de briga, sabe, aquela coisa que você luta para ter, que você se esmurra, você se sua, você tem que fazer hora extra. Não, simplesmente eu fui trabalhando para o Senhor, colocando a obra do Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas foram acontecendo. Então, isso é viver a palavra, é crer na palavra e usufruir daquilo que ela está te falando. Eu conversei com um jovem um tempo atrás, o nome dele é João, mas tem tanto João que vocês não vão saber quem é, e ali na oficina mesmo, eu estou sempre falando de Jesus, alguma coisa, e eu comentei isso, falei, olha, tem pessoas assim, foram fazendo não sei o que, e ele falou assim, rapaz, Deus está falando comigo, hein? Falei, tá, porque foi assim mesmo, Ricardo, né? Eu queria uma namorada, Deus me deu uma namorada, aí depois eu queria casar, eu casei, aí depois eu quis fazer uma faculdade, eu fiz, e tal, e depois eu fiz uma outra, depois a minha esposa foi fazer faculdade, depois nós compramos uma casa, porque no final das contas, da minha conversa com ele, eu falo, as pessoas passam a vida inteira buscando tantas coisas, e não tem coragem de fazer um seminário teológico para dar uma aula na escola bíblica. Eu falei isso para ele. Mas não para ele, eu estava falando de muitas pessoas. Ele falou, rapaz, Deus está falando comigo, lá na oficina. Eu falei, pois a minha vida foi isso mesmo, Ricardo, eu me apliquei em tantas coisas, né? E eu não fiz um seminário teológico. Falei, dá tempo, hein? Vai fazer, ajuda o seu pastor, ajuda o seu ministério. Então assim, é uma bronca, é um conselho, não sei se isso é uma bronca ou é um conselho, mas assim, irmãos, nós temos que ser equilibrados, temos que ter equilíbrio, não é? Nem muito ao sul, nem muito ao norte, né? Nem muito ao céu, nem muito à terra, mas nós temos que ter um equilíbrio, não é? E olha, o privilégio que vocês terão de ensinar a outros, entendeu? De ter lá o seu certificado de conclusão do curso de médio, de bacharel, não sei, mas poxa vida, e uma das coisas que eu sempre falei para os irmãos, seminário você faz para Deus, seminário você faz para Deus, você estuda para Deus, não é para, né, colocar o anel aqui, sair mostrando o anel, aquelas coisas, né? Não é isso, você faz para Deus, você faz para servir melhor a Deus. Então, é muito importante tudo isso, não é? Estudar é muito importante, crescer profissionalmente é muito importante, mas assim, a experiência minha, isso é empírico, é meu, entendeu? Foi assim, como eu me lancei na obra, eu me lancei mesmo. Eu falei, Deus, agora é o seguinte, está nas tuas mãos, né? E é claro, nós temos as aflições, os embates, como todos os irmãos têm. Amém? Sim, filho. Verdade. A Denise, ela sempre me apoiou em tudo, sempre me apoiou, e outra, me dá muita bronca também, viu, irmão? Ela está ali, né, não gosto, né, tem que falar o que é, né? Eu gosto de Paulo porque Paulo falava assim, o fulano, Beltrano, Paulo põe nome, né, nas pessoas que prejudicaram. Eu hoje não pode falar, não, ouvi dizer,
Eu falei isso na igreja, irmão, se você não falar o nome é fofoca. Fala o nome. Paulo falava os nomes, ele não fazia fofoca, brincando. Mas assim, sempre teve isso. Ela se assustou, né? Se assustou e eu confesso para os irmãos que os nossos planos eram outros planos. O nosso desejo, eu posso revelar isso para os irmãos, porque Deus conhece o nosso coração, não é nem morar mais em Ferraz há anos. Era vender uma dessas propriedades e mudar para o interior logo que ela se aposentasse, eu ir embora. A gente quer ir embora desse lugar, num bom sentido, né? E eu costumo brincar que qualquer lugar com chuva é melhor do que Ferraz com sol, mas não, é só brincadeira. Tudo que eu conquistei foi aqui. Mas assim, Deus sabe do nosso coração, nosso desejo é morar no interior um dia. E quanto mais essas coisas foram chegando perto de acontecer, mais o ministério pastoral também veio chegando junto, entendeu? E aí, melhor agradar a Deus primeiro, não é? Então vamos fazer a nossa parte, vamos servir ao Senhor. Então nesse aspecto assim, ela sempre me apoiou, não é? Me dá umas puxadinhas de orelha também. É uma pessoa que me ajuda demais, não é? Em tudo. Coisa de mulher. Oi, filha. É. Olha, o meu ministério pastoral ele é bem recente. É um ministério que começou lá atrás, aos 13 anos, né, na visão de Deus, na cosmovisão de Deus, começou lá atrás. Para Deus eu já era pastor, lá com 13 anos, já havia uma chamada. E servindo à frente como presidente de uma igreja, eu estou desde o começo deste ano. Mas essa transição, né, esse tempo de ser vice-presidente desta igreja, entendeu? De você ser modelo, de você ser padrão de fiel, de cuidar de si mesmo, entendeu? Isso é todo dia, irmão, não tem jeito, porque a gente tem que ser testemunho todo dia, não é? Você tem que ser aquela carta viva todo dia. Então, quando Paulo está exortando, olha, cuida de você mesmo, olha, cuida daquilo que você acredita, cuida de você mesmo. Então, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter vida de Bíblia, eu tenho que me esforçar para ter vida de oração, eu tenho que me esforçar para ser um pacificador, eu tenho que me esforçar para ser um bom conselheiro, eu tenho que cuidar disso em mim, porque senão como é que eu vou ajudar a outras pessoas? Então, isso é o cotidiano. Quando que você achou que você tinha que... Não, eu tenho que cuidar de mim todo dia, não é? Porque você vai pregar a outros e amanhã, e realmente, não sei se pode abrir isso, mas tem tantos, vou falar tantos, tem alguns pastores que acabaram, não se cuidaram, e hoje eles estão com problemas. A gente conhece pastores, infelizmente, não é? Que eles pregavam a verdade, mas eles acabaram se descuidando de si, e hoje eles estão no emaranhado de problemas. Pastores que, diante assim, de uma visão eclesiástica, eles nem podem mais assumir o ministério pastoral, porque deixou de cuidar de si mesmo. Esse é o grande problema. É quando a gente acha que a gente não precisa mais cuidar da gente e acha que só tem que cuidar dos outros. E aí você pode ter um problema, você pode surpreender a você mesmo, porque nós não nos conhecemos. Deus nos conhece, a gente acha que a gente se conhece, mas nós não nos conhecemos, não é? De vez em quando você vê algumas notícias absurdas daquela pessoa que era calma no bairro, né, pacata, mas aquela pessoa que de repente explodiu e fez uma grande besteira. A pessoa não sabia que ela poderia fazer aquela besteira, ela não sabia que ela chegaria a cometer aquela tamanha besteira. E existem, falando assim ministerialmente, pastores que a gente
fica sabendo que deixou de cuidar de si mesmo, e pelo fato de deixar de cuidar de si mesmo, ele na verdade tem a chamada ministerial, mas no mundo eclesiástico, falando assim, na visão eclesiástica até da nossa convenção, talvez seja difícil essa pessoa, ela voltar a ser presidente de uma igreja ou outra por causa por causa que deixou de se cuidar de si mesmo. Eu acho que isso, irmão, é no cotidiano, todo dia eu preciso lembrar disso. Olha, eu cuido de mim para que eu possa cuidar das pessoas. E aí é tudo, né? O pastor Rai é especialista nisso, né? Emocionalmente, a gente tem que estar bem, não é aquela coisa de estar zen, não é isso. Mas a gente tem que, toda hora, estar filtrando muitas coisas, né? E para que a gente esteja bem. Eu confesso aos irmãos que eu já preguei sermão em minha igreja, não lembro se eu já estava na presidência ou não, mas acredito que não, em que eu fui assim, arrasado. Fui arrasado. Não é? Com problemas, mas preguei, Deus trabalhou, Deus falou com as pessoas, mas eu mesmo estava muito mal. E aí a gente para e pensa, poxa vida, por que eu não cuidei disso na minha vida? Não é? Por que eu não me preparei para isso? Porque, então assim, acontece. Teve uma vez, pastor Rai, que eu cheguei na igreja de terno, gravata e tudo. Era uma tarde de domingo, nosso culto é às 6 horas. Eu falei, pastor Elcio, ora por mim aí, mas eu estou indo embora. Eu saí a pé, eu vim a pé, de terno, gravata, um sol, um calor, de Poá até Ferraz andando. Entrei na minha casa, deitei e dormi. Então, assim, são lutas, irmãos, que a gente passa às vezes sozinho. Não é? Então, o ministério pastoral tem dessas coisas, mas nós temos muitos amigos, nós temos uma igreja que ora pela gente também, e isso é muito importante. Mas esse cuidar de si mesmo é todo dia. Não, acho que não existe um momento específico, né? A gente tem que estar sempre cuidando da vida de oração, da leitura, não é? E de ser padrão mesmo, na verdade, né? Porque senão você pode até colocar uma vestimenta legal, mas assim, Deus sabe por dentro que você não... E a pior coisa é quando a gente se encontra com a gente mesmo, né? E você fala, poxa vida, foi que na pergunta do irmão, né? Você teve convicção? Já pensou se eu falasse assim, não, irmão, não tive. Mas agora que eu sou, vai. Não, tive convicção, entendeu? Porque vem muitos pensamentos, né? Porque junto com o ministério pastoral, como eu já disse, vem muitas outras atribuições, não é? Quer ver uma coisa simples? Pintaram o portão da igreja esses dias lá, ficou bonito, eu queria prata, pintaram de prata, ficou lindo, só que o vento pintou o carro da outra pessoa, que estava na rua também, que não é crente. Primeira coisa, quem que é o pastor da igreja? Meu carro está parecendo uma bolinha de Natal, e ficou tudo cheio de pontinho, prata em cima de um C3 novo, cereja. Então você imagina? Agora, você assume o ministério pastoral, você assina pelo CNPJ da igreja, responsabilidade do pastor. Então, as outras atribuições virão também, né? E assim, então você tem que ter uma boa equipe, né? Um pastor amigo meu falou, Ricardo, se você tiver 5, você já está beleza. Eu falei, glória. Então, a gente fica ali garimpando, né? Mas a gente tem uma boa equipe que nos auxilia. Mas assim, então, mas a parte ainda mais complexa de tudo isso, e Deus é que nos capacita, né? E essa parte mesmo de você estar bem para você aconselhar alguém. Irmãos, eu não sei o que o pastor Rai tem vivido, mas pelo menos eu tenho vivido assim situações difíceis na área da família. São muitas pessoas com problema de família e problemas graves. Problemas que você fala assim, não imaginaria que eu ia ter que falar sobre esse assunto, não é? E cada vez mais os pastores ou os líderes, ele tem que estar se preparando para ouvir, né, certo tipo de coisas, porque tem hora que você fala, onde é que eu me agarro aqui agora? O que eu faço nesse momento? É muito complicado, Amém? Mais alguém? Só mais última, se tiver alguma. Não? Sim? Alguém falou não? Não? Bom, é assim, é um pouco da minha experiência, não é? Mas o meu conselho para os irmãos que estão terminando esse ano é assim, continua nessa pegada mesmo, se esforcem, vai valer a pena, já valeu a pena, né? Os irmãos chegarem até aqui, acaba, né, que
passa rápido, mas é bênção na vida dos irmãos, e não só na vida dos irmãos, os irmãos serão canais de bênção, né, para a vida de outros irmãos. Mas assim, a gente estudou todo esse tempo, foi para servir, né, e nós temos que agora praticar, né, tudo isso que nós temos aprendido e esclarecer alguns irmãos que tenham alguma dúvida e auxiliar, né? Eu sempre conto muito com a ajuda dos irmãos da igreja, como eu já disse, eu sempre procuro falar, olha, me auxiliem, porque a gente não sabe tudo, né? Eu, na primeira reunião com toda a liderança, eu falei assim, eu não sou pastor de resposta pronta. Pastor Elcio era uma bênção. Você falava com ele, e ele falava assim, você ora ao Senhor para ver isso. Dali 5 minutos ele te ligava lá em casa, já orou? Deus já falou, não, pastor, o Senhor tem banda larga com Deus, eu ainda não tenho não, porque ele era assim. E o que ele falava, irmãos, o que ele falava, acontecia. O que ele, assim, então, eu tive uma pessoa do meu lado assim que, se a gente fosse fazer, como uma irmã citou lá, uma escola bíblica de férias, e o tempo estava meio assim, aí, pastor Elcio, ora, porque o tempo está meio assim, não sei o que, não, eu vou orar, mas não vai chover não. Aí o camarada chegava para montar os brinquedos e falava, mas vai chover. Aí a gente falava, não, pode montar os brinquedos, porque o nosso pastor falou que não vai chover, e não chovia. Então assim, estar do lado de uma pessoa dessa, irmãos, é muito gratificante. Eu falo para os irmãos, eu quero imitar Jesus, eu quero imitar Paulo, mas assim, se eu puder imitar o meu pastor, o Elcio, foi uma pessoa assim maravilhosa na minha vida, assim como eu sei que tem muitos irmãos que querem imitar o pastor Rai, não é? É aquela pessoa que a gente convive mais perto, mas assim, para mim foi maravilhoso. Só mais uma, nós estávamos num acampamento, para vocês entenderem, só mais essa eu termino mesmo. E eu estava no quarto, no alojamento, eu e o pastor Elcio dormiam no mesmo quarto, e aquelas crianças gritavam em volta, gritavam, e eu querendo dormir, assim, de dia, descansar à tarde, depois do almoço, e gritava. Aí, levantei, o pastor Elcio levantou também, e eu saí e falei, nossa, pastor, essas crianças... Não falei nada, eu comentei com ele dentro do quarto, falei, nossa, essas crianças não param de gritar, né, não sei o que e tal, porque eu um pouco preocupado com ele, para descansar dele. Quando ele saiu, que viu aquelas crianças lá, ele falou, nossa, que bonitinho essas crianças, né? Elas gritam, elas se sentem livres e tal, e ele sempre ia para os acampamentos com um peão, ele rodava peão até hoje, com um laço, ele laçava as crianças. Então, na minha concepção, as crianças estavam atrapalhando, na concepção dele, elas estavam tendo a oportunidade de se divertir e ter aquela liberdade que não tem na rua. Você vê como vai muito mais longe? Aí eu só fazia assim, sem falar muito, ele ensinava. Vamos fazer uma visita uma vez, e chegamos na casa do irmão, o irmão falou, quase 1h30, igual eu aqui. Falei, agora o pastor Elcio vai falar alguma coisa, né? Ele falou, vamos orar. Aí orou, levantou e falou, irmão, a paz, Deus abençoe. Eu fiquei sem entender, eu falei, não vai falar nada, né? Aí entramos no carro, estava no meu carro, ele disse assim, você viu que benção essa visita, Ricardo? O irmão só queria falar. E realmente o semblante do irmão mudou. Então ele foi lá, preparado só para ouvir, mas eu achei que tinha que aconselhar. Como é que vai sair sem falar alguma coisa? Pois ele orou, falou, que benção, que visita maravilhosa, daquele jeitinho dele. Você viu como ele falou? Ele só queria falar um pouco. 1h e pouco, irmãos. Então assim, é esse tipo de coisa que vocês têm que pegar no pastor Raimundo. Pegar no pastor, não sei se todos são dessa denominação. Nossa, porque a gente olha, o pastor está errado, pastor. Não, presta atenção, tem mais feeling, né? Eles têm mais feeling, eles olham assim, porque o pastor está com 20 anos de ministério já, pastor? Quase 20 anos ou 20 anos de ministério. Já viu muitas coisas, já ouviu muitas coisas, né? E as coisas se repetem, e às vezes a gente chega com uma cara nova, né? E acha que... não, mas a experiência, irmãos, ela é maravilhosa. Então, assim, se eu pudesse, estava só com um canudinho no pastor Rai, no pastor Elcio, nos outros pastores, entendeu? Só, né, chupando aquilo que é bom. E assim, é disso que nós
precisamos de pastores que zelam pela palavra, que pregam a palavra, para que a gente aprenda, para que a gente ouça, para que a gente pratique e para que a gente amanhã seja esse pastor, né? Essa pessoa que irá ser abençoador de outras pessoas. Amém? Pastor Rai, obrigado pela oportunidade, né, de compartilhar um pouquinho aqui das minhas experiências. Não são muitas ainda, né? Mas o Senhor vai nos capacitando. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado.